Pela graça merecida do Criador, eu estou aqui hoje para te trazer a luz do conhecimento referente a algumas questões. Você um dia já se perguntou alguma coisa referente a paganismo? Então, hoje eu vim trazer um conhecimento referente a... Existe uma arca do paganismo. Essa arca do paganismo nos acompanha até hoje. Em toda a nossa cultura, em todo nosso tipo de religião, em tudo mesmo, até mesmo os nossos dias. Eu posso começar a falar explicar o que é paganismo. Paganismo é uma religião intitulada não católica. Isso é o paganismo, intitulado pelos católicos. Aí vem um seguinte. O paganismo, eu posso afirmar para você que vem desde o bisneto de Noé, que é Nimrod, ou Nimrod, igual os outros gostam de chamar, ou pode chamar do jeito que você quiser, é da mesma pessoa, Nimrod, que foi o primeiro homem a começar a se cultuar Deus Rei Sol na Terra. E esse camarada aí que veio todo o paganismo. É acreditar que o homem é representante de Deus na Terra. Até a palavra Deus é transliterada, mas isso fica mais para frente, quando nós estivermos falando das sucessões. Então, eu acho que nós deveríamos começar com esse vídeo. Sempre é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2010 anos é posta em causa, portanto. Sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário. Agora vamos lá ver o que é revolução, Manel. O que é revolução? Foi um homem revolucionário. Tudo o que isto tem de positivo e de à negativo, maneira do Che Guevara, não foi. À maneira de não sei o que, não foi. Ele foi realmente... assumiu na altura, ou terá assumido na altura, naquela altura implacáveis. Ele fez atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissermos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isso, podemos estar aqui Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando a mãe vem ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, vem porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido, e ele era doido. Para o tempo de então ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens, o reino de Deus, a comer com os desgraçados, com os pobres, a não sei o quê, a curar aquela gente, a dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente, portanto a fugir a tudo aquilo que era, diríamos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este nem com aquele, não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com não-judeus, ele andava com as mulheres, não distinguia homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução, toda a gente sabe, aquela revolução que ele fez lá no templo, exatamente. E aqui não foi a brincar.
Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, nós, em teologia, é um ato profético, mas de vez em quando roubamos a materialidade ao ato profético. Enfim, foi um sermão que ele pregou, mexeu mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Ele bateu mesmo. Agora, não há dúvida nenhuma que aqui não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas, porque os zelotas batiam nos inimigos, que eram os romanos, os zelotas eram presos e iam de facto para a crucifixão. Quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deviam manter-se Os hoje em dia? grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que, etc, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, mas claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou reino de Deus, mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá no céu. Agora sua mente deve estar embaralhada demais, não? Depois de ter assistido esse vídeo. O que você deve estar pensando agora? Então, eu vim trazer a luz da sabedoria referente a tudo que ocorre nos nossos dias, sendo que nós somos frutos e frutos de festas pagãs e datas pagãs, e até mesmo uma representação diária pagã, sendo que eu vou estar desenrolando aqui um novelo de 2000 anos de idade ou mais. Eu estarei desenrolando esse novelo e trazendo conhecimento para vocês. Por isso eu falo, pesquisem por conta própria, nos livros de história, na internet, aonde for, pesquisem por conta própria qualquer assunto. Isso é muito importante. Então, estamos iniciando. Então, desde a morte de, supostamente, Jesus, que nunca foi Jesus, e hoje você vai ficar sabendo quem que é Jesus. Supostamente após a morte de Jesus, vem revolucionando o cristianismo, que vem da palavra cristão, Christus. Até aí já é de início. Eles vão falar para você que Cristo é ungido, vão falar que Cristo é palavra boa, tudo. Não. Cristo não tem nada a ver com ungido, nem nada disso. Cristo, onde agora você vai ficar sabendo, vem de crista. Você sabe o que é crista? Você já viu os capacetes romanos que tem uma crista assim? Estilo moicano? Então, moicano é um tipo de crista também. Eles também têm assim. Aquilo dali é uma homenagem a Mitra, a Deus Sol. Você já notou que toda a representação de Jesus Cristo, ele tem uma bola em volta da cabeça, estilo sol, do modo do sol, ou tem uma bola em volta da cabeça com um tracinho aqui, um tracinho aqui de lado, um tracinho aqui do outro. Então, hoje você vai saber disso. Você vai ver isso com seus próprios olhos, ou você já viu, ficou se perguntando: e se Jesus fosse chamar Jesus, não seria Jesus Cristo, seria Jesus Emanuel. Você quer saber sobre isso? Pega o livro de Mateus e lê todinho. De Mateus, que nunca foi Mateus, mas foi transliterado para nós como Mateus. Esse é assunto para um outro vídeo, referente às histórias, referente à história da Bíblia. Como a Bíblia se tornou Bíblia. Sendo que a Bíblia não é bíblica. Não tem falando da Bíblia dentro da Bíblia. Tem falando das Escrituras. A Bíblia não são as Escrituras.
são vários livros, são várias escrituras. As escrituras não é a Bíblia. Isso fica para um outro assunto. Eu creio que nós devíamos voltar isso na história e ver como isto começou. Da arca da paganização. Eu estarei passando um documentário do The History Channel, sendo que raramente, muito raramente, através desse crivo que nós temos da televisão, de qualquer televisão, o crivo passa pelos Estados Unidos. Eles que escolhem que nós iremos assistir, do jeito que nós iremos assistir. Eles manipulam a informação. Raramente o The History faz isso. Passa uma matéria verídica, sem ser muito manipulada. Tem pequenas manipulações. E nisso eu peço para você estar assistindo comigo a este vídeo. Enfrentando bárbaros e usurpadores nas fronteiras e súditos rebeldes em Roma. No século III, o imperador Aureliano voltou-se para o Deus dos soldados em busca de ajuda e conseguiu restaurar o império. Mas foi assassinado antes da situação se estabilizar, deixando o império em perigo novamente. Nos dias conturbados do final do Império Romano, muitos lutavam pelo poder. Um homem emergiu do caos, eliminando os rivais e unindo o império sob o sinal de um novo Deus. Seu nome era Constantino, e nada o impediria de salvar o império em declínio. Roma, ascensão e queda de um império. Constantino, o Grande. Preparem-se! Peguem as armas! Nós vamos vencer! No século III, Roma enfrentava lutas internas e invasões bárbaras. Mas em 295 d.C., surgiu um novo e poderoso imperador para salvar o império. Seu nome era Diocleciano. O que Diocleciano optou por fazer foi lidar com diversas preocupações e vários desafios que o império enfrentava no terceiro século. Um novo elemento de Diocleciano foi a redefinição da defesa das fronteiras. O imperador Diocleciano criou um exército móvel sempre disponível a enviar reforços para as fronteiras vulneráveis. Um dos soldados mais capazes era o jovem Constantino, de 17 anos. Já! Ele era um soldado que se destacava, isto é, ele era muito corajoso na batalha e realizava todo tipo de feitos muito ousados. Os sinais da grandeza de Constantino não passaram despercebidos. Diocleciano mantinha o jovem soldado por perto, demonstrando o desejo de preparar Constantino para uma posição de poder no império. Diocleciano também dividiu o império entre 4 co-imperadores. Um na Ilíria, outro na Itália, o pai de Constantino na Gália e o imperador Diocleciano na Nicomédia, situada na Ásia Menor. Nicomédia, 302 d.C. Diocleciano sabia que os co-imperadores podiam se rebelar. Por isso, manteve os filhos deles em sua corte, inclusive Constantino, treinando-os como soldados sob vigilância estrita. Constantino foi enviado para a corte de Diocleciano para obter a educação certa para um membro da classe superior, educação literária e educação filosófica. Ele aprendeu grego, que não sabia ainda, mas o mais importante foi sua educação militar. Venha cá. Porém, a vida de Constantino na corte não era fácil. Diocleciano reinava com mão de ferro como imperador e como figura paterna. Ele começou a reinar
cada vez mais por meio de toda uma série de éditos extremamente moralizadores e estritos, dizendo às pessoas o que fazer, falando como ser o melhor cidadão e assim por diante. Leve esta oferenda. Vá. Diocleciano exigia que todos, inclusive Constantino, fizessem sacrifícios, pois, acima de tudo, Diocleciano acreditava que a unidade do império dependia dos deuses pagãos. Acima de tudo. Mas outra religião está atraindo os romanos e ameaçando os planos de Diocleciano. Seus devotos adoram Jesus Cristo, o Filho de um novo Deus. A igreja cresceu em devotos e também ficou muito rica. E na época tinha muitas propriedades. A igreja era uma instituição que florescia no Império Romano. Diocleciano acreditava que essa instituição era uma ameaça a Roma. Ele se preocupava muito com a saúde do Estado. A força de Roma estava ligada com a religião romana. E os cristãos ameaçavam isso. Os cristãos haviam sido tolerados por quase 40 anos. Constituíam uma grande porcentagem da população das cidades. E certamente havia cristãos no exército e também na corte imperial. Sigam o exemplo de Jesus e amem a Deus, irmãos. Acima de tudo. Diocleciano exigiu que todos os soldados do império oferecessem sacrifícios aos deuses romanos, mas muitos cristãos se recusaram. Diocleciano acreditava que tudo o que interferisse com a proteção dos deuses romanos era uma ameaça genuína ao Estado e poderia destruir o império. Poderia destruir o Estado e, pelo interior, era assim que ele via os cristãos no exército. A desobediência ao édito imperial era punida com a morte. Constantino era forçado a testemunhar essa brutalidade e percebia o medo e a discórdia que as reformas de Diocleciano provocavam. Não demorou para que a discórdia se espalhasse além do exército. Em 303 d.C., o imperador Diocleciano emitiu um edito que iniciou a grande perseguição contra os cristãos. A emissão do Edito da Perseguição provocou uma cultura de crueldade administrativa. Os oficiais romanos que aplicavam o edito quando encontravam resistência deviam levar os acusados ao tribunal, torturá-los para obter provas e obrigá-los a renunciar publicamente ao cristianismo. A grande perseguição marcou o início da Era dos Mártires. Todos os cristãos que proclamassem sua fé em público eram condenados à morte. De muitas maneiras, a perseguição de Diocleciano foi muito além das anteriores. Um imperador romano chegou muito perto de destruir o sistema. É provavelmente por isso que tantos mártires adorados pela igreja cristã foram obrigados a sofrer por Cristo durante o reinado de Diocleciano. Nicomédia, 305 d.C. Apesar de não concordar com as perseguições, Constantino tinha de se curvar ao homem que podia definir seu futuro. Mas quando Diocleciano adoeceu e renunciou, Constantino ficou surpreso ao ser afastado da sucessão. Diocleciano parecia perceber que Constantino podia ser uma ameaça. Constantino lutara com Diocleciano e fizera um bom trabalho nas batalhas. As fontes dizem que, no fim de sua vida, Diocleciano havia de fato prendido Constantino em sua corte. Isso para impedir que ele voltasse à corte de seu pai e comandasse os exércitos dele. Porém, sem nada que o prendesse ao Oriente, Constantino resolveu dirigir seu destino e fugir ao jugo de Diocleciano.
Constantino viajou da Nicomédia para Bolonha, na Gália, a fim de encontrar o pai que governava a Espanha, Gália e a Britânia. O imperador Constâncio, pai de Constantino, estava velho e doente e sentia a falta do filho. Mas em 305 d.C., Constantino reencontrou-se com o pai, um homem cuja natureza era mais similar à sua do que a de Diocleciano jamais fora. Constâncio, pelo que sabemos no Ocidente, era muito mais relaxado em sua forma de governar e ele certamente descobriu que era possível ignorar alguns dos éditos de Diocleciano. Que bom te ver, meu pai. Seja bem-vindo. Constantino descobriu que o pai era um líder compassivo e Constâncio viu que seu filho era um homem que algum dia poderia assumir o trono. Quando o imperador Diocleciano renunciou em 305 d.C., Constantino ficou livre para viajar ao Ocidente e se juntar a Constâncio, seu idoso pai. Um dos 4 co-imperadores romanos, Constâncio governava a Espanha, Gália e Britânia, ameaçada pelos bárbaros pictos. Em 305 d.C., ele e Constantino foram de Bolonha para a Britânia para sufocar a rebelião. Os pictos eram uma tribo feroz do território onde hoje fica a Escócia e que atacava a Britânia. Eles eram um sério desafio em batalha para Constantino e seu pai. Esses vizinhos bárbaros do século IV eram mais bem organizados do que haviam sido em gerações anteriores. Os exércitos romanos enfrentaram batalhas mais difíceis do que antes na Europa. Para piorar as coisas, a saúde do imperador Constâncio estava abalada. O fato de um imperador que claramente estava doente na época em que foi com o filho enfrentar o perigo dos pictos ter ido nesta campanha é outra indicação de como a ameaça era séria. Com a doença do imperador, coube a Constantino liderar as tropas do pai e garantir a vitória na batalha. Quando Constantino juntou-se ao pai no Ocidente, Constâncio garantiu que ele assumisse um lugar nos altos escalões de comando, que lutasse com o exército, que os soldados o conhecessem e que ele tivesse em um lugar natural na administração do Império Ocidental. Essa sempre foi a expectativa de Constâncio. Com seus feitos militares, Constantino conquistou a lealdade do exército, mas a vitória não pôde salvar a vida do pai que Constantino havia acabado de conhecer. York, Britânia, 306 d.C. Quando seu pai morreu, o exército admirava Constantino, e ele foi imediatamente proclamado imperador. De certo modo, isso é um evento natural. Era um exército que conhecia o pai de Constantino, que respeitava o pai de Constantino e que conhecia o filho também. Eles sabiam o que esperar de Constantino. Em um império em que a morte de um governante costumava provocar violência e jogos de poder, a proclamação de Constantino foi pacífica e tranquila. Quando os francos atacaram a Gália em 306 d.C., Constantino foi para o sul para lutar contra eles e enfrentar seu primeiro desafio como imperador. Os francos compreenderam que a morte de Constâncio era uma oportunidade e quiseram aproveitá-la.
Porém, Constantino demonstrou muita capacidade como comandante e impediu essa invasão. Constantino não demorou para provar seu valor como imperador. O imperador devia comandar pessoalmente o exército e, com frequência, devia comandar na frente de batalha. Constantino parece ter sido um soldado de frente de batalha muito capaz. Ele era visto liderando as cargas de cavalaria nas batalhas e era muito hábil na tática. Ele também era inteligente e sabia que para se estabelecer no poder precisava da confiança do povo. A captura dos líderes francos foi a oportunidade perfeita para isso. Constantino desfilou com os prisioneiros bárbaros pelas ruas de Trier, na Alemanha atual, para mostrar ao povo que ele os protegeria. Constantino sabia que o objetivo principal de qualquer imperador, se quisesse se manter no poder, era lutar contra os bárbaros. Então Constantino fez isso em grande estilo. Ele lutou contra qualquer imperador. Se quisesse se manter no poder, era lutar contra os bárbaros. Então Constantino fez isso em grande estilo. Ele lutou contra os francos e temos evidências de que ele capturou alguns reis francos que foram exibidos pelas ruas da cidade para agradar ao povo da Gália. Por fim, os bárbaros foram atirados às feras, enviando uma mensagem clara de que Constantino não toleraria ameaças ao Império Romano. Mas em 306 d.C., o Império foi ameaçado por um usurpador chamado Maxêncio, que tomou o poder em Roma, proclamou-se imperador e controlou a Itália e o norte da África. O usurpador Maxêncio conseguiu apoio ao prometer diminuir impostos e distribuir grãos ao povo de Roma. Como Constantino, ele era filho de um ex-co-imperador. Constantino foi proclamado imperador pelas tropas em julho de 306 e Maxêncio ficou em Roma, pensando, bom, ele é imperador, eu também quero ser imperador. E então o que houve é que no final de 306, ele se proclamou imperador. Mas ao contrário de Constantino, Maxêncio não tinha direito ao trono. Ele atacou, aprisionou e assassinou o legítimo co-imperador da Itália. Não demorou para que o povo descobrisse que suas promessas eram mentiras. Em 311 d.C., os romanos se revoltaram quando os grãos e os cortes nos impostos só beneficiaram os ricos. Os cidadãos comuns tinham de roubar para sobreviver. Maxêncio não era um líder popular. Ele era um líder muito cruel. Abafava as revoltas com muita violência. Circulavam boatos de que ele seduzia as filhas dos senadores, havia problemas com o suprimento de grãos e os impostos haviam aumentado ainda mais. A revolta desesperada do povo de Roma foi uma oportunidade para Constantino. Para salvar o povo de Roma e expandir seu domínio para a Itália, Constantino foi da Gália para Milão a fim de firmar um acordo com outro co-imperador, Licínio. Milão, Itália, 311 d.C. O acordo visava consolidar o poder. Vou lhe mostrar o mapa. Combinado? Então está combinado. Para selar a aliança, Licínio casou-se com a irmã de Constantino. Bem-vinda. Constantino soube jogar. Ele era uma pessoa extremamente ambiciosa e não havia um caminho para o poder que ele não soubesse abrir. Isso significa que no início ele fez todo tipo de manipulação para conseguir se manter no poder.
Licínio e Constantino enganaram o co-imperador do Oriente dizendo que apenas queriam derrubar Maxêncio. Este é um bom plano. Constantino quis tirar vantagem da situação e começou a chamar Maxêncio de imperador ilegítimo e usurpador. Constantino justificou a invasão contra Maxêncio como